Olá, boa noite. Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET e via Max. É bom estar de volta neste espaço depois das férias, que foi cuidado nesse período, Conversas Cruzadas, e muito bem cuidado pela nossa Raquel Santi na produção e pela Giovana Perini na apresentação neste período. Estamos de volta. Qual o impacto do crescimento da classe média no Brasil? Estudo do IBGE aponta que, em 10 anos, mais de 31 milhões de brasileiros migraram para a chamada classe média. O que isso representa na prática, nos consumos, nos hábitos, no jeito de ser da nossa população e até nas políticas públicas voltadas para esse público específico? A tendência é que esse número aumente e ainda no Brasil, com uma sociedade com mais compradores, mais consumidores, fica mais fácil reagir a essa crise mundial? Está aí o ponto de partida no Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que já está no ar. Você, em casa, participa do nosso debate pelo e-mail conversas@tvcom.com.br. O programa também está no Twitter, que é o twitter.com/conversastvcom. Ainda, você interage aqui conosco no portal de voz da TV Com. Ligando no telefone 8401-0385, basta você digitar a opção 5 e deixar o seu recado. É importante dizer o seu nome, de onde é que você está falando, e se for uma pergunta que ela seja objetiva. O portal de voz da TV Com, o custo é o de uma ligação para telefone celular, não precisa colocar o DDD 48 na frente. O Conversas Cruzadas tem o oferecimento de Firenze Business Park, lotes comerciais, industriais e de serviços. Residencial Gustavo Kirchner, um empreendimento com padrão e qualidade AM Construções. Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. Queres, gente nossa, a loja da gente. Bom, hoje nós estamos na companhia do diretor de expansão da Enflo, Rafael Kretzer Altoff. Também está aqui conosco o professor da Faculdade Borges de Mendonça, Decisão e Uniban de São José, economista, José Arilton Antunes Barros. Também está aqui conosco o professor de Filosofia no Instituto Federal de Santa Catarina, Elvis Souza, e ainda nós estamos recebendo o professor de Geografia Humana do Colégio Catarinense, o professor Rodrigo dos Passos. Pessoal, obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Professor Rodrigo, o que representa a ascensão dessa classe média emergente brasileira? Olha, acima de tudo, o padrão de vida, a qualidade de vida começa a melhorar, né? E o consumo, esse é muito claro que ele está subindo, deve subir cada vez mais. Há digamos assim, uma qualidade de vida junto com o consumo muito clara. A tendência é que aumente talvez até o endividamento, há um risco desse endividamento, mas representa primeiramente o seguinte: melhorou muito a nossa qualidade de vida, né? Queira ou não queira, a classe E subiu para a classe D e essa classe D ascendeu a classe C, que é o que a gente está chamando hoje de classe média, né? Seria uma classe C e D, entre 1 e 4 mil reais por família, e considerando uma família média de pai, mãe e 2 filhos. Então essa família, até 4 pessoas com renda de 1 a 4 mil, ela, digamos, conseguiu ter um padrão de consumo, está conseguindo estudar um pouco mais, está conseguindo ter um padrão de vida elevado, ter uma condição de poder comprar coisas que antes não comprava, poder estar indo viajar de vez em quando, pelo menos uma vez por ano. Então, esse tipo de comprando seu apartamento, mobiliando seu apartamento, esse tipo de coisa que muitos, talvez antes, nem imaginavam que poderiam, né, ter uma qualidade de vida acima do que sempre tiveram. E essa classe média, ela provoca um impacto positivo na economia, sem dúvida alguma, e traz um impacto muito sério na mobilidade urbana, na prestação de serviços, né, na falta de infraestrutura do país, né? A gente fala de aeroportos. A compra de carros. Né? Isso é extremamente saudável para a economia. Está viajando, você falou de aeroportos, né? A classe média viaja mais agora. Está indo para o exterior. Começou a ir para o exterior. Está conhecendo Miami. Né? Conhecendo Miami, conhecendo a Europa, coisa que talvez nunca puderam fazer. E isso causa bacana, um impacto direto, né? Nas redes de comunicação, nas redes de transporte. Está muito claro que o Brasil, eu até acho que o Brasil
talvez não estivesse preparado para metade da sua população estar nessa faixa. São 95 milhões de habitantes, é a metade. Claro. Né? Então, o Brasil talvez vai ter que começar a se reorganizar, políticas públicas de emprego, de transporte público, porque a gente está versado muito para o transporte, né, o individual, o automóvel, sim. Então acho que isso vai ter que começar a mudar. E no jeito de ser, em todas essas áreas, professor Elvis, como a gente comentou há pouco aqui, nós temos, o que muda com essa ascensão da classe C, os emergentes? O que a gente percebe? Mudança de política pública para esse público, né, que vota. Então os candidatos, os políticos, eles fazem suas ações voltadas também para esse público. A gente percebe ainda a mudança no comportamento do comércio, da indústria que foca nesse público. Nós percebemos também produtos culturais voltados para esse público. Muda o sentimento da nação, muda o jeito de ser do brasileiro, professor? É bastante interessante, né, toda essa situação que vem ocorrendo, né, e eu acho que relevante também é citar e polemizar, de certa forma, né, não só jogar confetes em relação a esse fato que é óbvio, né, mas também é necessário nós repensarmos determinados tipos de posições, porque com esse upgrade que a classe média está dando, ela vai necessariamente consumir mais, e esse consumir mais está relacionado com uma política industrial de consumo exacerbado, e é preciso também repensar se a humanidade, né, se o mundo de modo geral, está preparado para todo esse avanço, para todo esse consumo. Nas políticas em particular, há estudos relacionados a essa ascensão da classe média, de que ela não procede como uma classe menos favorecida, ela é mais exigente em relação aos políticos que ela, vamos dizer assim, opta, né, por votar. Ela não cai mais naquela fábula do assistencialismo, né? Ela tem interesse de que os projetos do futuro sejam projetos mais firmes, porque ela tem ambição de atingir a meta que ela, desde o passado mais remoto, vamos dizer assim, quando fazia parte da classe E. Então é uma classe média crítica. Olha, há estudos positivos, vamos dizer assim, dizendo que essa classe média é crítica. Que bom, né? Mas, é bom, mas também há outros estudos dizendo que ela também fica naquele limiar, né, que consome os produtos de forma não crítica. O que é consumir os produtos de forma não crítica? Bom, relacionado a livros, por exemplo, relacionado à música, perfeito, relacionado a programas de televisão, sem nenhum senso crítico, sem nenhuma reflexão a respeito daquelas Claro, quer dizer, tu mensagens. passa a consumir, mas você tem um pouco ganho intelectual, Exatamente. um pouco crescimento pessoal, né? Um dado interessante... Tem um crescimento financeiro, mas não pessoal, né? Ô, Igor, um dado interessante, eu vi numa reportagem no G1, é que é até interessante polemizar isso aí. Algumas pessoas da classe média não se sentem na classe média. É engraçado isso. Apesar de fazer parte dessa faixa, né, de ganhos que vão de 1.000, 1.500 a 4.000, elas não se reconhecem como classe média. Você se reconhecem acima ou abaixo? Abaixo. 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 Elas acreditam que ser classe média é ter um filho num colégio particular, é viajar uma vez ou outra, uma vez por mês no mínimo. Pô, viajar uma vez por mês? É o que ela considera como classe média. No G1, por exemplo, tinha um exemplo de uma moça da Rocinha, mãe de 2 filhos, num apartamento de 35 metros quadrados. Lá tinha elementos característicos da classe média, uma TV de tela plana, geladeira último tipo, último modelo, mas nem um sofá tinha para assistir a televisão, assistiam nas cadeiras da cozinha, porque não comportava um sofá Não tinha espaço. Não tinha espaço. Bom, e o mercado, o comércio e a indústria mudaram em função desse novo perfil do extrato social brasileiro? Boa noite. Boa noite. A classe C está aberta à experimentação agora. A indústria está começando a inovar em novos produtos, botar algumas coisas novas para poder trazer esse mercado que está em grande expansão no Brasil. E eu acredito também que as informações
estão sendo adaptadas ao padrão e ao gosto de cada cliente. O cliente está ficando mais exigente, ele está querendo mais qualidade e não preço. Ele quer um produto até tão exigente que é quanto a classe A e B. Então ele precisa isso aí para poder para ter um padrão, para ter um bom gosto, tipo o mesmo padrão da classe A e B. É interessante, né, Rafael? A gente tem alguns itens que atendem todas as classes sociais. Eu vou citar marcas aqui, não tem problema nenhum. Por exemplo, pegar uma marca emblemática, Nike. Quer dizer, um tênis da Nike. Tá no pé de todo mundo. Tá no pé de todo mundo. Tá no pé de todo mundo. Da classe A à classe D. E literalmente no mundo inteiro. No mundo todo. No mundo né? inteiro. Então, aí a gente tem aquela expressão utilizada pelo presidente Lula, ou na época do governo do presidente Lula, o Brasil de todos. É mais ou menos isso, sem querer fazer elogio, crítica, enfim. Mas o que a gente constata é que o Brasil mudou, na verdade, né? O Brasil mudou. Hoje, mais pessoas têm acesso a bens que antes eram restritos a poucas pessoas, né? Exatamente. E hoje em dia, assim, o cliente ele não está sendo fidelizado às empresas. As grandes empresas, os grandes fornecedores, as lojas em coisas não estão conseguindo fidelizar esse cliente. Então o cliente está buscando novos mercados, indo para a internet, indo para isso. Coisas que antigamente ele não tinha acesso, que era a informática. Hoje 40% de todos os computadores que são vendidos hoje no Brasil são da classe C. Isso aí é um grande avanço. Então ele está entrando no e-commerce. O que acontece? Ele está pesquisando, está vendo o melhor preço e está tendo acesso à diferenciação, produtos diferentes e coisas mais acessíveis. Assim, agora a gente tem um negócio que é muito interessante, né? Fazendo um viés, um paralelo a essa questão econômica com a questão política. Até estava lendo um artigo há algum tempo atrás do Hélio Gaspari, professor José Arilton Antunes Barros, dizendo o seguinte: o político brasileiro que ofertar para a grande massa internet banda larga com um preço bem acessível, pode acontecer o que for, está eleito. E a gente está vendo uma possibilidade muito grande disso acontecer, né? Porque nós temos ainda um estrato da população que não tem acesso à internet, está tendo computador, mas não tem rede em casa, enfim, a maioria da população não tem acesso à internet ainda. Essa é uma verdade, né? No Brasil. Ou a internet é lenta, discada, né? Claro. Então, a partir do momento que você ofertar a internet banda larga de qualidade, isso é um mercado enorme para ser preenchido aí no Brasil, esse governante está eleito. E é essa classe C também que vai fazer parte desse público, né, professor? Boa noite. Boa noite, Renato Igor. Saúdo os debatedores de hoje à noite. E eu gostaria de fazer primeiro resgatar um pouquinho da história, para a gente ter uma compreensão mais sucinta do que a gente está discutindo aqui. Nós tivemos o período da década de 80, chamada década perdida, né, em termos econômicos, com todo um cenário internacional favorável. O Brasil não conseguiu crescer e criar políticas públicas, ações de governo que propiciasse esse cenário. Bem, a partir dos anos 90 até os anos 2000, nesse período, nessa década, que houve uma preparação, vamos considerar, houve um crescimento e ações veementes no sentido de permitir que isso viesse a acontecer. Se não, vejamos, hoje o grande tripé da nova economia chamada fundamenta-se na estabilidade econômica, controle inflacionário e o crescimento econômico. Bem, quando a gente consegue conjugar todos esses fatores, nós facilmente a gente consegue chegar aos objetivos. Não só o efeito como país emergente, o efeito dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, há bem pouco tempo. O Brasil passa por um período de transformações profundas, mas precisou isso algumas décadas de sofrimento. Hoje nós acompanhamos a política de concursos públicos, né, que antes se demoravam, eram períodos assim, décadas para surgir novos concursos, e hoje surge a figura dos concurseiros, que boa parte desse público, 64%, a classe média considerada
praticamente no nosso estado, ela advém de 63% com mais de 25 anos. Ou seja, esse grande contingente que está se preparando para os concursos, né, para a renovação dos quadros, enfim, então, concurso para o BRDE, Caixa, Banco do Brasil, Receita, CGU, TCU e etc., faz com que consiga emergir essas classes. E outro dado que eu poderia levantar é que o público feminino hoje é em torno de 51% e, por coincidência ou não, as mulheres estão sendo inseridas no mercado de trabalho. E automaticamente é um controle de natalidade, não só por ações políticas do governo, programas, mas elas, por estarem inseridas no mercado, elas não conseguem ter mais do que 2 filhos. Então a mulher tem sido um fator preponderante na renda, né, no complemento de renda, e que tem levado as pessoas fortemente ao consumo, né? Essa taxa de crescimento per capita, ela vem subindo, né? O Brasil melhorou em termos de índice de desenvolvimento humano, IDH, né, em relação a outros países, e essa oferta de consumo, essa grande avalanche de crédito tem levado as pessoas às compras, como foi falado pelo colega, principalmente a questão de veículos, consórcios. E eu gostaria até de, não querendo polemizar o debate, mas colocar que, além desse crescimento expressivo das novas camadas de classe média, tem levado também levado ao governo a um grande desafio. Nessa oferta de benefícios, o desafio: saúde, segurança, educação, e como conjugar todos esses fatores. Porque hoje não basta eu ter uma renda de R$2.000 e estar inserido nesse contingente de classe média, e ter facilidades de acesso a determinados bens duráveis, mas em contrapartida eu tenho IPVA, eu tenho seguro, eu tenho manutenção do carro, e eu não diria que é uma falsa ilusão de poder de compra, há um endividamento também crescente. Pois é, professor, isso pode estourar lá na frente? Eu julgo que é preocupante. Mas chega a ser uma bolha? Pode ser uma bolha? Olha, eu acho que os fundamentos econômicos estão bem solidificados, o cenário nos coloca numa condição bastante favorável. Nós já somos a 7ª economia do mundo, passamos recentemente a Itália. O Brasil, em termos de fluxo de capitais externos aqui, é muito interessante em razão principalmente de taxa de juro alta, mercado confiável, taxa de câmbio, as nossas reservas são superavitárias, são muito interessantes. Então, isso nos dá uma certa margem de segurança, mas, no mínimo, uma reflexão. Claro. Nós temos que tomar como um ensinamento. Uma coisa importante que ele tocou no assunto é justamente a classe média melhorando, conseguindo crescer, conseguindo ter mais consumo, ter uma série de coisas, melhorou a qualidade de vida, ela passa a viver mais. Então eu acho que a gente depende muito de políticas fortes agora para não sofrer nos próximos 20, 30 anos com uma classe envelhecida. Sim. Porque como a gente passa a viver mais, a previdência é um dos fatores que talvez a gente nem tenha pensado. Previdência e saúde, né? A saúde e a previdência vão caminhar juntas, claro. Né? Porque a gente vai ter uma população de idosos, né? Eu brinco até perguntando para os meus alunos, às vezes, o que nós vamos fazer com os nossos pais? Né? Eu tenho alunos de 12 a 17 anos. O que vocês vão fazer com os pais de vocês? Quem vai cuidar, se são 2 filhos só? Claro. A população está crescendo, está melhorando, né? Tá envelhecendo mais. Eles vão viver muito, mas os pais também vão. Então depende muito do que o governo fizer. As políticas públicas têm que ser severas, o governo tem que botar a mão na consciência que ele tem que começar a fazer alguma coisa pensando em 30, 40 anos. Não adianta fazer pensando em 5, 6. Tem que fazer lá para frente já, imaginando, e a gente tem que... Pois é, mas aí se fala no capital social que tinha e tem o presidente Lula e a oportunidade que o país perdeu de não fazer essas reformas. Devia ter feito a reforma com o Lula, porque agora a Dilma não tem o mesmo carisma. Pois é, não fez. Né? Não fez as reformas necessárias, né? Em função do populismo, talvez, sim. Enfim, né? A gente vai para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Mas aqui fica o recado para você. Não perca a seguir o Minuto Eu Empresário. Até já. Conversas Cruzadas.